Essa é só a UniFM, a rádio que faz a diferença aí no Música Urbana. Agora voltando a falar de saúde, com a coordenadora do UFPR Convida, ela que também é professora do Departamento de Psicologia da Universidade, professora Liz Sobol. Olá, professora, tudo bem? Olá, tudo bem, Patrícia? Tudo bem com os nossos ouvintes? Um prazer estar aqui com vocês. Maravilha, professora. Então, Liz Sobol, que vem aqui na UniFM, né, no Música Urbana, também às sextas-feiras, falarmos sobre saúde mental, principalmente, né? Aliás, por falar nisso, também no finalzinho, quero que você fale um pouquinho mais sobre o FPR Convida, que a gente já vem divulgando aqui, mas antes, falando hoje sobre o tema, né? Saúde mental e trabalho. Bom, professora, uma pesquisa divulgada recentemente pelo Ministério da Saúde mostra que entre agosto e outubro do ano passado, agora que a gente vem colhendo os frutos, né, os dados aí, quase 30% dos brasileiros procuraram ajuda profissional por questões relacionadas à saúde mental. Por outro lado, 34,2% não chegaram a procurar ajuda, mas gostariam de tê-la. Entre as principais causas, né, estão o apoio psicológico para lidar com a ansiedade, 78%, uma quantidade aí bem alta, né, uma fração alta, aliás, e o estresse, 51,9%. Professora, saúde mental e trabalho, e também poderíamos falar sobre relações familiares. Como que o trabalho, né, como é que o trabalho impacta, por exemplo, nas relações familiares, ou as relações familiares impactam no trabalho agora, nesse período de pandemia, que a gente vê essas relações um pouco trabalharem até muitas vezes em conjunto, né? Então, Patrícia, de fato, essa relação trabalho, saúde e família, ela é muito preciosa e um impacta no outro, como você bem destacou. Os indicadores agora do contexto da pandemia trazem um alerta que a própria Organização Mundial da Saúde, a Organização Internacional do Trabalho já chamavam atenção antes mesmo da pandemia. Desde 2002, a Organização Mundial da Saúde destaca que agora em 2020 a depressão seria o principal motivo de afastamento do trabalho no mundo, e eles Uhum. nem imaginavam que poderia acontecer uma pandemia no meio disso. Então, diante desse contexto, nós temos sim um agravamento de quadros que já de desgastes, né, anteriores, e também o surgimento de novas situações desorganizadoras, né, que tem impacto nessa vivência e nos sintomas relacionados à saúde mental, né, numa fragilidade da saúde mental. É importante olharmos para isso com seriedade, porque uma pandemia tem sido sinalizada como uma pandemia paralela ao próprio Covid, que são os problemas de saúde mental. E que eles não são apenas pontuais, mas com efeitos de longo prazo. Então, sem dúvida, é um tema que veio para ficar e que a gente precisa acompanhar como nós estamos, como estão as pessoas ao nosso redor, e especialmente familiares, né? E aí, entrando um pouco nessa conversa sobre a relação trabalho-família e também saúde, no período da pandemia, as pessoas, principalmente quando temos medidas mais restritivas de convívio, as pessoas com quem temos possibilidade realmente de conviver, de ter proximidade, são os familiares, né? Tirando aqui as pessoas que moram sozinhas, mas quem convive e compartilha espaços da casa, do lar, vive uma intensidade dessas relações, né? Um paradoxo entre não poder estar com várias pessoas que seriam de escolha ou de convívio cotidiano, em ambientes de trabalho ou até escolares, enfim, educacionais e sociais, e ser, de certa forma, impelido a estar sempre com as mesmas pessoas, né? O que pode trazer uma saturação, um conflito, uma intensidade de conflito. Eu gosto de falar que, de repente, os conflitos que teriam 3 anos, né, para aparecerem, resolveram aparecer tudo num ano só. Porque Intensivão de conflitos. é, porque afinal estamos o tempo todo com as mesmas pessoas, né? E aí, que cuidado é esse? Porque que bom ter alguém por perto, nesse contexto em que, de repente, não podemos conviver assim tão livremente com os outros. E essas relações podem ser centrais, mas muitas vezes são permeadas de uma solidão, mesmo estando
na mesma casa. Então, cuidar com o uso de tecnologias, que elas são centrais, mas elas podem nos distanciar dentro da mesma casa, né? E Exato. sobre isso, Patrícia, tem vários estudos, né, nos alertando já anteriormente o como é central as nossas relações para nos fortalecer diante de instabilidades, de crises e para nos dar condições de um enfrentamento emocional mais Uhum. equilibrado, né? Eu acho interessante, professora, que você cita bem, né, o lado da solidão quando você fica impedido, né, impedido de ver familiares, né, mãe, pai, avós, né, pessoas que têm que ser preservadas um pouco por questão da saúde, mas também em contrapartida aquela situação em que você se encontra na casa com crianças tendo que cuidar da casa, da dinâmica da casa que se mantém, que continua aquela criança que não vai mais para a escola, que não dá aquele tempo para pelo menos arrumar, com a dinâmica de refeições, com o entregador chegando e com o trabalho bombando, né, online o tempo todo, para muita gente até um pouco mais pesado do que quando ia trabalhar nas questões, né, de home office, do que antes de ir para o home office, né, quando trabalhava ainda nas empresas. Ou seja, era mais fácil separar, delimitar por departamentos. Agora virou um apanhadão só, principalmente nesse período aí no ano passado, não é mesmo? Sim, Patrícia, e esse ponto é essencial a gente perceber que o que está acontecendo é que nós estamos trabalhando em casa e não morando no trabalho, porque há muito essa confusão. Agora o meu trabalho está onde eu estou, muitas vezes dentro do próprio quarto onde a pessoa dorme, né? E ela passa o dia e a noite naquele mesmo lugar, e há uma dificuldade de separar qual é o meu horário de trabalho, e qual é o meu horário que vai além da atividade do trabalho e que eu me desconecto, né? E essas demandas todas cruzadas de trabalho e família, a gente pode talvez num outro momento falar especificamente disso. Eu queria me centrar um pouco aí na questão do trabalho e dessa demanda sempre presente, né? Que é Uhum. essencial a OIT mesmo, no ano passado, no final do ano, publicou uma recomendação que sinalizava a importância dos gestores de alinhar com a sua equipe qual é a real condição que eles têm para dar retorno sobre as exigências do trabalho, né? Porque há que se entender que é uma nova realidade. Muitas crianças continuam ainda com o ensino ou híbrido, indo alguns dias para a escola, outros em casa, alguns com totalmente remoto, além de cuidados de pessoas que estão adoecidas em volta da própria Covid e de outras comorbidades, e de repente esse trabalho se avolumou muito, porque se tínhamos tarefas a desenvolver, a gente sabia mais ou menos como fazê-las, e agora não, é tudo novo. Então, todos Uhum. nós, por mais dedicados que estejamos, nós somos recém-nascidos nesse trabalho no contexto de pandemia, né? E estávamos, o ano passado, vivendo numa condição de sobrevivência. Como é que eu faço para vencer essa tarefa esta semana? E se eu precisar me dedicar muito mais, ok, é esta semana, porque daqui 2 semanas deve acabar um lockdown e eu volto para o trabalho. Daqui um pouquinho vem a vacina, né? Em fevereiro a gente estava todo animado, aí janeiro, fevereiro, estamos voltando. E na verdade aí é que fechou tudo. Então essa instabilidade fez a gente viver num estado de sobrevivência. Então, vamos fazer assim mesmo, porque é só para sobreviver. E trouxe uma sobrecarga muito intensa, porque não só as tarefas, mas o como, não só fazer a tarefa, mas o como fazer era tudo novo, né? Como é que faz reunião? Como que desempenha aí funções específicas remoto? Tem coisas que são substituíveis, que não dá para fazer do mesmo jeito. Então tem a sobrecarga do novo, da instabilidade, porque eu nunca sei como é que vai estar, que demanda vai ter exatamente, que contorno. Os planejamentos estão sendo feitos para serem redesenhados o tempo todo. Isso Uhum. traz uma frustração para quem faz, para quem tenta, né? Mas é do momento, não é incompetência. A gente leva isso muito como incompetência. Eu que não estou dando conta. Todos não estamos dando conta, Exatamente. né? Mas este ano, pode falar, Patrícia, desculpa.
Não, que deu uma travadinha também um pouco aí na câmera, mas também lembrando, né, palpitação, adrenalina, incertezas, né, a gente está conversando sobre o saúde mental e trabalho, como que ele impacta também nas relações familiares. Nessa sexta-feira, conversando com a professora Liz Sobol, coordenadora também do FPR Convida. Bom, são diversos aspectos aí, né, como você bem falou, a doença que estava mental, né, que estava mais em evidência era a depressão. Hoje em dia, logicamente, ainda está com um espectro muito alto, mas o que se ganhou mais destaque ainda foi a ansiedade, o estresse, né? E quais que são os principais medos, ansiedades também, eu acho que relacionados ao trabalho, junta tudo, né? Saúde com relação não só à saúde mental, mas também à saúde com relação ao vírus, né? Contra a doença e também com relação a outras aí ansiedades, né? Outros medos, por exemplo, do desemprego, que aumentou tanto, né? Tanta incerteza que acaba ficando um período de um mar agitado aí, que não se sabe muito bem onde procurar ajuda, por exemplo. Como que a pessoa ela pode se ajudar também, enquanto não encontra uma ajuda profissional? Então, Patrícia, esse contexto que estamos hoje, ele é desorganizador mesmo de tudo que conhecíamos, de como coloca em teste as nossas crenças, as nossas relações, aquilo que até os nossos espaços de um certo conforto psicológico, né? Nossa Atividades capacidade que de nos se adaptar, identificavam, né? que isso, e aí coloca em teste tudo isso e traz, de fato, uma ansiedade por uma incerteza, né? Uhum. Esse medo é um medo de não dar conta, junto com o medo da própria morte, com o medo de perder pessoas, com o medo de desemprego ou até a vivência, né, de enfrentar tudo isso. Então, é importante as pessoas perceberem que é coerente estarmos sentindo medo, termos reações de ansiedade, de tristeza. A questão é quando se deve buscar ajuda, né? Uhum. Primeiro, você não precisa estar mal para ir buscar espaços de fortalecimento, para conversar com alguém que importa para você, para se aproximar das pessoas que estão perto de você, de ter espaços de alegria mesmo no decorrer, mesmo de momentos difíceis, mas ter um momento que seja vinculador, que seja de sentido com a tua família, com aqueles que você pode encontrar ou que você escolhe encontrar, inclusive no mundo virtual, né? Volta para as pessoas que marcaram a tua trajetória, lembra que você já passou por outras dificuldades. O que te fortaleceu para você poder chegar até aqui? Isso a gente precisa acionar, porque parece que não sabemos lidar com isso. Pera, a gente já lidou com outras dificuldades na vida. Então, traga à memória essas experiências e o que te fortaleceu e se direcione a esses espaços e relações que podem te renovar a esperança, tanto da dimensão de pessoas, de atividades que você possa fazer e também da dimensão de valores, de crenças, de propósito, de fé, de espiritualidade, né? Que é um elemento também central aí e que as pesquisas indicam que é um importante protetor da saúde mental. Então, esse é um pouco a trajetória, o caminho que podemos aí traçar individualmente e lembrar que se essas emoções pesadas estiverem tomando proporções que te impedem de se relacionar, que impedem você de colocar quem você é no diálogo com o mundo através das coisas que você faz. Tipo, eu gosto muito de fazer tal atividade, seja de trabalho, de arte, cultura, o que for, uma expressão de si nesse mundo e de repente você não consegue mais fazer aquilo, né? Ou se você se percebe completamente sem sentido, né? Se deparando com vazio existencial e com emoções pesadas que vão te tomando, é muito importante você pedir uma ajuda profissional ou de alguém que está por perto para que te ajude a chegar nesses canais de acolhimento, né? Na Exatamente. UFPR, nós estamos fazendo algumas ações do UFPR Convida. Não sei, Patrícia, Sim, se eu posso falar um pouquinho agora é o do momento, exatamente. Tá bom. Então, o FPR Convida é uma ação que começou antes da pandemia, ela iniciou no meados de 2019, com esse olhar de cuidado e prevenção em saúde mental e fortalecimento das relações dentro da universidade, e a principal forma de fazer isso, que a gente entendeu, é exatamente valorizar
as pessoas, o que elas fazem e o vínculo entre elas, né? Então, nós trabalhamos com a descrição principal do Convida como um objetivo de aproximar pessoas, práticas e saberes dentro da UFPR, entendendo que isso terá impacto sobre o sentido do que a gente faz e também das nossas relações ali dentro, sendo um protetor para a saúde mental. Então, ele é um programa essencialmente preventivo de problemas de saúde mental, que articula com outras ações internas de suporte à comunidade UFPR quando há algum desgaste ou uma vulnerabilidade aumentada na questão da saúde mental, né? E também de conflitos nos relacionamentos. Quando a pandemia chegou, nós estávamos bebê ainda, né? Eram 6 meses de trabalho no Convida. Mas rapidamente a gente percebeu o momento e entendeu que era essencial estarmos próximos da nossa comunidade e também da comunidade externa. Então, nós desenvolvemos o projeto que se chama Você Importa, com 4 outras professoras da psiquiatria, também do departamento de psicologia, a professora Maria Virgínia, a professora Dione do CEPT, a professora Joanelise, também a professora Sabrina da psiquiatria, e juntas, com apoio de alunos, especialmente Isabela e Giovana, nós pensamos esse programa em 1 semana, em 2 semanas nós estávamos então com uma equipe de quase 50 pessoas mobilizadas para fazer esse acolhimento à comunidade, né, interna e externa, seja em forma, daí pensamos vários modelos aí, e tem vários materiais disponíveis no site sobre essas ações, no convida.ufpr, e a gente então fez lives, várias transmissões, foram 32 lives, mais de 40 oficinas, fora folders e também materiais, né, de ampla divulgação. Esse ano a gente publicou um livro que se chama Lembre-se Você Importa, que em parceria com a UniFM, né, fizemos os drops aqui também, comunicados na rádio, a gente segue, agradecemos a UniFM por esse apoio que sempre tem nos dado ao projeto. E esse ano a gente segue, então, com esse projeto Você Importa, que é um local de acolhimento e suporte coletivo. As nossas ações são coletivas, mas no nosso site a gente mapeou várias ações da comunidade externa e também o FPR, acessível a diversos públicos, gratuitas e que podem ser acessadas pelos nossos ouvintes no folder Rede de Acolhimento, tá? Rede de Suporte. Então, repetindo o site para quem quiser conhecer mais profundamente, inclusive está bem detalhado, bem facilitado, bem fácil de se compreender, inclusive para participar, é convida.ufpr.br. Também tem as redes sociais, né, professora? Antes, se quiser entrar em contato também pelas redes, conhecer um pouquinho mais a fundo esse grupo aí que vem ajudando tanta gente e de suma importância para toda a sociedade também, né, professora? Nós temos tido várias pessoas da comunidade externa que nos acessam, tanto por e-mail quanto nas nossas rodas e oficinas. Até a última oficina nossa precisou virar live, porque nós tínhamos 200 inscritos, Patrícia. Então, a comunidade vem se aproximando, tanto do FPR como a comunidade externa. E é isso, gente. A gente acredita, né? A nossa equipe acredita que a melhor forma de seguirmos esse momento é juntos. Então, por diversos canais e modelos aí de aproximação, não fique só. Se você precisa de ajuda, nos comunique ou procure os nossos folders para você saber como acessar outras iniciativas de apoio individual, né? Às vezes as pessoas preferem o apoio individual, mas nós temos visto que o poder e a capacidade de impacto positivo quando nos aproximamos uns dos outros e nos apoiamos mutuamente de maneira coletiva. Então, a gente aposta muito nisso, né? De podermos, de fato, um apoiar o outro nessas ações mais amplas, e o resultado tem sido muito gratificante perceber, a começar pela própria equipe, que fala, nossa, eu vim aqui pensando que eu ia ajudar alguém, eu não tinha noção do quanto eu seria apoiado e ajudado nessa iniciativa, né?
Que Então, bom. sigam conosco, nós temos aí uma programação nos próximos dias, já com mais oficinas e lives, também o lançamento de um livro que se chama Dana, Existência e Trabalho, que toca bem nessa questão da relação trabalho-família e do projeto de vida, da vida de relações. Então, é mais uma oportunidade de a gente fazer reflexões juntas. Exatamente. Bom, nessa véspera aí de Dia do Trabalho, que a gente conversou hoje sobre saúde mental e trabalho, como que impacta nas relações familiares, e essa foi aí o encontro inaugural com a professora Liz Sobol, coordenadora do UFPR Convida e também no Departamento de Psicologia da UFPR. Professora, agradeço muito a sua participação aqui no Música Urbana em 94,5 FM e te espero também na próxima semana. Muito obrigada, Patrícia, a todos que nos ouvem, nos acompanham. Siga conosco pelas nossas redes para você conhecer outras oportunidades. E eu quero deixar um agradecimento especial para todas as pessoas da equipe que estiveram conosco no ano passado, também nesse ano, porque sem eles não seria possível ter esses espaços tão significativos, a começar na minha própria vida, né? Também tem Com sido um certeza. espaço de fortalecimento para mim e para todos que se dedicam e também acreditam que é possível a gente passar melhor juntos por tudo isso. Então, um abraço a todos. Lembre-se, você importa, sua família importa, suas relações importam, o seu trabalho é algo essencial para a nossa sociedade e importa que isso tenha sentido para você. Então, siga conosco para pensarmos juntos e prepararmos, escolhermos o que é possível nos próximos passos dessa trajetória. Um grande abraço, Patrícia, obrigada pela UniFM por todo o apoio e o espaço compartilhado. Grande abraço também, até a próxima sexta-feira. E no Música Urbana a gente segue com mais trilha sonora.